2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a responsabilidade do Estado em caso de suicídio de detento é objetiva e firmou uma tese em sede de repercussão geral. É o tema 592, recurso extraordinário 841.526. Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. À luz desse acórdão, cabe questionar acerca do posicionamento atual da jurisprudência sobre a responsabilidade civil do Estado em casos de omissão. Olá, meu nome é João Bastos, sou professor do curso IPEMAGES e juiz de Direito em Santa Catarina. Hoje nós vamos analisar como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm entendido a responsabilidade civil do Estado no que tange aos danos provocados por condutas omissivas. A Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Com efeito, o Estado responde objetivamente em razão do risco oferecido pela atividade administrativa desempenhada pelo Estado. Trata-se, na verdade, de uma forma de proteção ao cidadão que se encontra em situação de vulnerabilidade, de subordinação em relação ao Estado, o qual, em razão da natureza de suas atividades, deve suportar os ônus delas advindos. É uma forma de distribuição para toda a comunidade dos encargos decorrentes dos prejuízos provocados aos particulares. Em razão da adoção da teoria do risco administrativo, admite-se o afastamento da responsabilidade civil do Estado caso presente alguma excludente do nexo de causalidade, diferentemente do que ocorre com a teoria do risco integral. Mas, em casos de omissão estatal, aplica-se a teoria do risco administrativo mesmo assim? Para ilustrar essa dúvida, cabe trazer aqui alguns exemplos de danos provocados por buracos em rodovias, bala perdida, enchente, crimes de roubo. Em que pese a Constituição Federal não prever expressamente exceção nas hipóteses de omissão estatal, é certo que a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que a responsabilidade nesses casos de omissão é de cunho subjetivo, adotando-se daí a teoria da culpa anônima ou da falta de serviço. Deve-se, portanto, provar a culpa ou dolo por parte do agente estatal, isto é, faz-se necessário que, no caso concreto, se demonstre que aquela conduta era juridicamente exigível e que havia, de fato, a possibilidade de agir. O STF distingue omissão específica da omissão genérica. No caso da omissão específica, há um dever específico e individualizado previsto na ordem jurídica, atraindo então a responsabilidade objetiva. No caso da omissão genérica, cuida-se de um dever geral do Estado de evitar um resultado, como no caso da violência urbana, em que o Estado tem um dever de prestar segurança aos cidadãos, caso em que a responsabilidade é subjetiva. Isso porque não se pode vislumbrar no Estado um segurador universal. O caso que originou o tema 592, há pouco citado, remete às relações de custódia, nas quais a sujeição do cidadão em relação ao Estado é muito mais intensa, o que amplia sobremaneira o grau de responsabilidade do Estado, precisamente por haver previsão constitucional do dever de assegurar a integridade física e moral do preso, no artigo 5º, inciso 49. Mas temos que ter atenção ao acórdão do Supremo Tribunal Federal para não compreender equivocadamente que a Corte teria decidido que sempre o Estado responde objetivamente quando houver suicídio pelo preso. Em verdade, o Estado responde desde que ele tivesse efetiva possibilidade de agir e ainda assim não tenha agido. Por exemplo, no caso de um preso com histórico de tentativas de suicídio, sintomas de estado mental instável e tendente a um ato autodestrutivo, o Estado, ciente dessas condições pessoais, tem o dever
de envidar esforços a fim de impedir que essa pessoa dê cabo da própria vida no interior de um estabelecimento prisional. Agora, quando se tratar de um ato repentino e isolado, levado a efeito de maneira imprevisível, é rompido o nexo de causalidade. E responsabilizar o Estado, ainda assim, equivaleria à adoção da teoria do risco integral, que não foi recepcionada pela nossa Constituição Federal. Como ponderou o Supremo Tribunal Federal nesse julgamento, para reconhecer a responsabilidade do Estado é necessária a inobservância de um dever específico de proteção. Caso contrário, estar-se-ia adotando a teoria do risco integral. Tenha-se presente que o Superior Tribunal de Justiça, sobre esse tema, já tem jurisprudência consolidada, no sentido de que o Estado responde objetivamente pelo suicídio do preso ocorrido no interior de estabelecimento prisional, pois o Estado tem um dever de vigilância e segurança sobre os presos. Bom, se esse vídeo foi útil para você no dia de hoje, peço que se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Até a próxima!